queridos irmãos, é muito bom voltarmos aqui para juntos, eu aqui, você aí na sua casa, cultuarmos o Senhor. E como você sabe, somente com a presença de Deus é que a reunião se torna culto. Vamos orar. Com essa oração invocatória, daremos início a esse culto. Querido Deus, te damos graças pelo privilégio de retornarmos a te cultuar. E o Senhor conhece o coração de cada um, a boa vontade, o interesse que nós temos por Ti, e de manter a nossa comunicação espiritual com o Senhor. Abençoe esse culto, se faça presente nele, e assim com certeza ele será abençoado. E nós viemos aqui entregar a nossa adoração, nosso louvor. Queremos também ser edificados e queremos fortalecer a comunhão entre os irmãos, apesar de estarmos distantes, mas sabemos que estamos conectados no mesmo propósito. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que o Senhor nessa noite seja engrandecido através da minha e da tua vida. Que o Senhor seja louvado. Que nessa noite você possa dar o seu melhor. Que você possa abrir o teu coração. Que você possa engrandecer nessa noite, porque Ele vive e reina para todos sempre. E Ele ainda está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Glórias a Ti. O nosso Deus é grande. Ele é poderoso. Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? A sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. De me amar assim? Como foi que se entregou por mim? A sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. O mesmo vento, os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia
me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em Aleluia! Glória a Deus! Como temos feito, vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Preferimos fazer isso dentro do contexto do culto, como sempre fazemos. Então, se você tem aí a intenção de entregar seu dízimo e sua oferta essa semana, talvez você já o fez ou fará numa outra semana, mas eu acredito que alguém tem planos de fazer isso esta semana. Então, nós vamos orar. Senhor Deus, colocamos diante de Ti os dízimos e as ofertas que estão aí, Senhor, planejados nos corações dos irmãos para entregarem a Ti durante essa semana, pedindo que o Senhor receba e abençoe e consagre para Ti mesmo, para o uso devido da Tua obra. E abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está pronto aí, Senhor, para colaborar, entendendo que faz parte da nossa vida contribuir para a obra missionária, e isso é um privilégio. Nós Te pedimos, Senhor, receba e consagre e continue abençoando a Tua igreja, abençoando as famílias, porque nós precisamos, Senhor, também desse sustento, precisamos, Senhor, das rendas para que as famílias sejam supridas em tudo. E nós Te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente continuará nos ajudando. Nós oramos e consagramos no nome de Jesus. Amém. Seu Filho amado pra nos
chegará a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri,
e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembaiando-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. O tema predominante dessa mensagem é unção. Unção. Mas eu gostaria de colocar dentro de uma perspectiva que se enquadra muito bem dentro do contexto que nós acabamos de ler. Porque para muitas pessoas, a unção, que é um óleo aplicado sobre a vida de alguém, e a Bíblia diz em outro momento no Salmo que ele é derramado na cabeça de Arão e desce sobre a sua barba, etc. Tal. De qualquer forma, o óleo, seja qual for a quantidade, ele apenas representa algo. Em si mesmo, o óleo não tem nenhum poder. Ele não é uma porção mágica. Não blinda o corpo de ninguém. A unção tem a ver com a disposição do Espírito. Uma pessoa que não tem compromisso nenhum com o Senhor, não tem nenhuma vida com Deus, e geralmente essas pessoas, elas olham para a unção e elas muitas vezes têm até um temor a Deus, mas elas não têm vida com Deus, não têm compromisso, não têm parte no projeto de Deus, não participa da missão, não se envolve com absolutamente nada.
Mas por temer a Deus e por uma questão até mesmo de misticismo, às vezes essas pessoas pedem para elas serem ungidas, como se a unção fosse resolver o problema delas. Nada disso, porque a unção, ela tem uma conexão com o propósito, com a consciência, com o espírito, com a disposição da pessoa. Se você observar na Bíblia, a unção sempre teve a ver com o espírito da pessoa. E muitas vezes a Bíblia não estava anunciando previamente que aquela pessoa tinha um espírito quebrantado, um relacionamento com Deus, tinha uma conexão com os propósitos de Deus, não tinha nada disso. Mas Deus sabia que ela tinha. E eu vou dar o exemplo do próprio Davi, para que a gente não se estenda em outros exemplos, vou dar do próprio Davi. A Bíblia diz que o profeta, que por sinal também era sacerdote e também era juiz, Samuel, ele exercia essas três funções, foi até a casa de Jessé, por orientação de Deus, e ali Deus tinha deixado claro que ele ungiria um dos filhos de Jessé. Veio lá o primeiro, Eliabe, e Samuel achou que ele seria o rei. Samuel se animou todo para ungir aquele jovem como sendo o próximo rei de Israel. O Senhor falou para ele, não, você está vendo a aparência, eu olho o coração. E aí passou-se o segundo filho, passou o terceiro, foram passando todos os filhos e nenhum deles era aquele que deveria ser ungido. E Samuel ficou pensativo, mas o que aconteceu? Ô Jessé, por acaso você tem mais algum filho? Ele falou, tem o Davi, está lá no campo cuidando das ovelhas. Aí o profeta falou, olha, nós só vamos nos assentar para comer quando ele chegar aqui. Eu imagino que tiveram que buscar ele no campo, era meio distante, às vezes eles demoravam dias indo e voltando, eu não sei qual era a distância, mas sei que eles foram atrás de Davi, e Davi veio, e quando o profeta colocou os olhos em Davi, Deus falou para ele, é esse aí, pode ungir, esse aí eu tenho escolhido. E Davi foi ungido. Só que antes não aparece Davi na história em lugar nenhum. O nome de Davi não é citado, nada, nenhuma narrativa sobre Davi. Mas Deus conhecia o coração dele. Então havia um espírito, e é isso que eu quero falar para você, um espírito em Davi, uma disposição. O espírito que eu estou me referindo é a disposição. Havia uma disposição, havia um ser dentro de Davi, um ser espiritual em Davi, a parte espiritual dele. Havia nele uma centelha de Deus, algo que agradou o coração de Deus. E o Senhor Deus o escolhera por isso. Então ele foi ungido rei. E era o mais novo da sua casa. Nenhum dos seus irmãos tinham sido escolhidos. Nenhum deles. É por isso que eu quero dizer para você que a unção, em primeiro lugar, tem a ver com a disposição. Se uma pessoa não tem relacionamento nenhum com Deus e quer receber um óleo da unção, olha, aquilo ali só vai ser uma formalidade religiosa. Não vai trazer coisa nenhuma para ela. Porque o espírito dela não está conectado com o Senhor. Não há um padrão aceitável a Deus. Então é importante nós ficarmos com essa primeira verdade, tá bem? A unção tem a ver com a disposição, com o espírito da pessoa. Lá atrás, no texto, quando o povo estava saindo do Egito, Deus falou que apenas Josué e Caleb, Deus citou especialmente Caleb, disse que ele entraria na terra prometida porque nele houve um outro espírito. E tem um outro momento na Bíblia, por exemplo, a respeito de Daniel, que diz que ele tinha um espírito excelente. Então, aquilo que está dentro de nós testifica com aquilo que está no conhecimento de Deus. Ou seja, Deus sabe o que vai aqui dentro de nós. Por isso ele disse para Samuel, você está vendo a aparência, mas eu estou vendo o coração. E aquele a quem o Senhor estava vendo o coração, aliás, de todos. Ele estava vendo o coração de todos. Mas especificamente de Davi, o Senhor entendeu que ele era o mais adequado, ele tinha um padrão aceitável ao Senhor. E por isso ele foi ungido. Então, a unção não é
Nunca uma porção mágica, não é um unguento, não é uma coisa que você passa que afugenta Satanás, afugenta a má sorte, não é amuleto, não é porção mágica, você já sabe disso. Nada disso. Se não tem compromisso com Deus, se não tem um padrão aceitável ao Senhor, pode fazer o que quiser. Pode abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar lá, ela vai criar poeira, o diabo chega a ler e faz a arruaça do mesmo jeito, porque não é isso que vai resolver também. Não é uma florada, não é um copo d'água orada que você bebe, bota para dentro, nada disso resolve. O que tem a ver é um padrão aceitável ao Senhor. É como você vive a sua vida com Deus. É o temor acentuado, é um temor que não fica apenas no respeito, é um temor que te leva a uma ação. O temor que te leva apenas a um respeito, a um reconhecimento de Deus, que Ele é poderoso, é apenas um sentimento que você desenvolve, mas ele é estático, ele não se movimenta, ele não é ativo, é um sentimento passivo. Apenas temer ao Senhor é apenas passivo, ele está parado, ele não gera nada. O temor que nos leva a ter atitudes para com o Senhor é um temor ativo, que ele ativa as nossas atitudes, ativa o nosso ser, ativa a nossa vontade. Davi adorava ao Senhor. Davi, ele tinha um grande zelo pelas coisas de Deus, que nós vamos falar mais adiante. Nós vamos entender por que esse homem fora escolhido e por que ele foi ungido. E a partir daí você vai poder fazer uma análise na sua própria vida. Porque eu sei que você quer ser abençoado como Davi. Tá certo? Deus prometera a Davi o reino de Israel. Algo grandioso. Um homem que liderava ovelhas agora ia liderar uma nação. O homem que estava lá no campo agora ia para o palácio. Um homem que estava sozinho agora teria exército. Deus foi que prometeu tudo isso para ele. E eu quero colocar aqui o segundo ponto importante sobre unção. Então, a primeira unção tem a ver com a disposição, tá certo? O segundo ponto importante para você guardar sobre unção é que unção tem a ver com desígnio, propósito de Deus, plano de Deus, plano. Para que Deus ungiu Davi? Só para ele ser ungido e para ele ser o forte, para ele vencer as coisas que ele quisesse vencer, para ele ser uma pessoa notória, notável, um herói nacional? Não. Deus tinha um propósito específico na vida de Davi. Deus disse para o profeta: unge ele porque ele vai ser rei de Israel. Deus tinha um plano. Então unção tem a ver com plano. A unção, ela pode ser perdida. Nesse mesmo contexto, nós entendemos, você já deve saber, que Saul já tinha caído da graça. O Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul. Antes, Saul tinha sido um homem ungido por Deus e o Espírito de Deus estava nele. Mas agora, por uma série de situações, especificamente por causa de uma atitude de Saul, o Espírito de Deus se retirou e ele perdeu a unção. Então, unção também se perde. A unção se perde. Nesse contexto, nós vamos encontrar um ungido, que era Davi, um ex-ungido, que era Saul, e um não ungido, que nunca foi ungido em momento algum, que é Golias. Nesse contexto, nós vamos entender melhor sobre unção. E eu quero pedir que você não ouça essa mensagem apenas como uma mensagem tradicional. Eu gostaria que você tivesse ela como uma ministração. E qual é a diferença de ministração? Ministração é aquilo que ela ganha o interior. Ela é ministrada, ela é colocada lá dentro. Ela é injetada. Pensa numa injeção. Uma injeção que é ministrada. O líquido entra lá dentro e causa efeito. Eu gostaria que essa mensagem causasse efeito na sua vida. Então vá aguardando aí essas informações de coisas importantes que eu quero falar aqui para você em nome de Jesus. Uma pessoa ungida, ela pode ser vencedora, não é por causa do óleo. Ela é vencedora porque Deus tem um projeto na vida dela e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se Deus tem um plano na sua vida, Ele traçou que você vai chegar em determinado lugar,
e no meio desse trajeto o inimigo se levanta para te destruir, ele não vai conseguir te destruir. Por isso que você é um vencedor, por causa do projeto de Deus, não é por causa da unção. Tá certo? É por causa do plano que Deus tem para você. Como Deus planejou, assim fora feito com Davi. Deus disse que ele seria rei, mas ele não foi ungido hoje, amanhã já colocaram a coroa na cabeça dele. Não foi assim não. Entre a unção e o período em que ele foi rei, ele foi coroado rei, foi mais de 10 anos. Ele passou por muitas situações difíceis. Ele enfrentou o gigante Golias, ele enfrentou o próprio rei ex-ungido que perseguiu ele, ele teve desprezo da sua mulher, ele teve que viver no deserto. Foi uma sequência de situações negativas que Davi talvez poderia até pensar que teria sido melhor ele ter ficado lá no campo. Teria sido melhor ele ficar cuidando das ovelhas do que tanto problema que aconteceu depois dele ser ungido. Então é o seguinte, se você quer ser ungido para ser um vencedor, meu amigo, presta bem atenção, a sua rotina vai mudar. Pode ser que já mudou. E você pensa que Deus não está contigo. Porque não é possível. Você fala assim, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho do rei, o braço de Deus está comigo. Não era para acontecer essas coisas ruins que estão acontecendo, isso é o diabo, isso é o inimigo e tal. Pode até ser o inimigo. Mas eu vou te dizer uma coisa, você vai vencer todas essas situações. Toda essa perseguição, todo esse problema, você vai vencer. Se Deus marcou que o teu sucesso está lá na frente, a tua conquista está lá na frente, você vai chegar lá. O que tiver pelo meio do caminho, meu amigo, o Senhor vai abrir caminho. Ele vai te levar, porque você tem um propósito de Deus empenhado na tua vida. Tem uma palavra, tem um projeto de Deus na tua vida. Então, se você não quer ter problemas, não quer ter angústia, não quer ter nada, não quer mudar a rotina, quer buscar a Deus, quer ser ungido para ter grandes conquistas na vida e tal, mas você não quer que a rotina mude, não quer passar por problemas, não quer passar por lutas, está reclamando o tempo inteiro, murmurando. Olha, você é ungido ou é um ex-ungido? Saúl tinha um comportamento de ex-ungido. Um comportamento que Deus não se agradava. A murmuração, a busca de coisas mundanas, de coisas carnais. Quando a pessoa dirige a sua própria vida, isso é uma característica de ex-ungido. Ex-ungido. Davi, em algum momento, poderia ter matado Saul, mas ele não matou porque Davi era ungido. Mas por que Saul queria matar Davi e o mataria mesmo? Porque ele era ex-ungido. A atitude de ungido é uma, a atitude de ex-ungido é outra. E a atitude de quem nunca foi ungido é outra. Você precisa saber em que posição você está. Pessoas que reclamam da igreja, é ex-ungido ou é ungido? Pessoas que dão desculpa o tempo inteiro, pessoas que dirigem a sua própria vida, pessoas que estão o tempo inteiro justificando o seu afastamento dos ministérios da igreja, que não querem cooperar, não querem participar, estão o tempo inteiro lembrando de alguém que lhe fez o mal, o tempo inteiro com rancor no coração, pessoas que só lamentam, pessoas que apontam o dedo para a igreja, como se a igreja fosse um lugar de gente saudável. Todo mundo sabe que igreja é um lugar de gente doente. É por isso que você está lá, é por isso que eu estou lá. Então, as pessoas que têm um comportamento de ex-ungido é como Saul, persegue as coisas de Deus, enxerga as coisas de Deus como uma ameaça, não se quebranta, não reconhece. Davi se quebrantava diante do Senhor. Você é ex-ungido ou você é ungido? Então, dentro desse contexto, eu gostaria de que você percebesse alguns pontos. Vá guardando tudo isso aí, porque eu creio que Deus quer falar o teu coração para mudar a tua vida. Amém? Perceba aqui comigo. Nós temos alguns personagens que têm nomes dentro desse contexto. Tá certo? Já falamos de Samuel, que era o profeta, sacerdote e juiz, ele já ficou para trás. Já ungiu, já fez o papel dele. Agora nós temos outros personagens. No capítulo 17 nós temos 4 personagens que orbitam perto da unção, que giram em torno da unção.
Davi, em primeiro lugar. Depois nós temos Eliabe. Eliabe é o irmão mais velho de Davi. Ele não foi ungido. O Senhor rejeitou ele logo de cara. Terceiro lugar, nós temos o rei Saul, ex-ungido. E depois nós temos Golias. Nunca foi ungido. Quem é ungido, quem é separado por Deus, tem um entendimento diferente dos demais. Vamos lá. Quando Davi foi até o lugar onde os soldados estavam de prontidão para uma possível batalha, ele foi levar comida para os seus irmãos e foi também buscar informações para levar para o seu pai, Jessé, que estava cuidando da casa. Quando Davi chega lá, Davi vê o gigante fazendo ameaças, afrontas e chamando qualquer um para a luta, e Davi fica impressionado. Como é que ninguém se levanta para lutar contra esse homem? E aí Davi começa a fazer pergunta. Eliabe, o irmão dele, falou assim: eu sei quem é você, eu sei que você é um presunçoso, você veio aqui, tipo assim, veio para ver a nossa miséria. Ele teve um comportamento ali de uma pessoa desequilibrada naquele momento, Eliabe. Ele estava sacudido emocionalmente, porque a situação realmente era tensa. A qualquer momento podia ter guerra. Então, quando ele viu o irmão dele perguntando, achou que o irmão dele estava com presunção e deu ali uma bronca no irmão dele. E Davi disse assim: o que foi que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. De fato, ele só tinha feito uma pergunta, ele só queria saber. Mas os nervos estavam tão à flor da pele que o irmão dele reagiu daquela maneira com ele. Talvez, quem sabe, a Bíblia não diz isso, mas quem sabe o irmão dele estivesse aí meio chateado, porque ele não fora ungido o rei de Israel, e sim o seu irmão mais novo. Bom, mas vamos continuar. O certo é que o seu irmão não ungido não colaborou com Davi. Ok. Davi então chega à presença do rei. Alguém introduz ele, tem um processo aí, não é de uma hora para outra para você chegar na presença do rei. E o rei fala para ele: por que você quer lutar? Você não consegue, você não vai vencer ele não. Você é um garoto, ele é um campeão de guerra, você não vai conseguir vencer ele não. Um ex-ungido falando para um ungido. E o que o ex-ungido colaborou com o ungido? Em nada. Mas aí Davi foi firme, porque o ungido tem que ter convicção. Se você sabe que Deus tem um plano na tua vida, se você está certo que é um vencedor, que está na trajetória de conquistador, você é que tem que ter convicção. Não é o outro não são os outros, é você. Davi tinha essa convicção. E ele olhou bem nos olhos do rei e falou assim: rei, é o seguinte, eu estava trabalhando lá no campo e uma fera se levantou para estraçalhar com as minhas ovelhas. Eu briguei com ela, eu agarrei aquela fera, matei aquela fera. E eu vou te dizer, esse gigante aí, eu vou matar do mesmo jeito. Eu vou vencer. E Davi ali causou uma impressão no rei, que ele falou: tá bom, não tinha outra pessoa mesmo. Ninguém, nenhum dos soldados, nem mesmo Eliabe, o irmão mais velho, se colocou de prontidão para enfrentar o gigante. Davi então disse: eu vou. Aí o rei, convencido de que ele seria a pessoa, até porque não tinha outra opção mesmo, colocou a armadura real, pegou a melhor armadura do próprio rei, colocou sobre Davi. Davi não conseguia se movimentar. E Davi agradeceu, falou: rei, eu vou agradecer, mas eu tenho meu jeito de lutar. Eu tenho meu jeito de lutar. E Davi, então, no momento certo, foi lá ao encontro do Golias, com uma funda, catou ali umas pedras, um cajado na mão e foi em direção a Golias. Aí, de novo, ele está em frente de alguém que não era ungido. E esse que não era ungido, obviamente, não vai colaborar com quem é ungido. Não colabora. Quando Golias vê Davi, fala: o que você vem fazer? Você acha que eu sou um cão para você vir para mim com essa funda? O que você vê? Eu vou dar a tua carne para as bestas feras do campo, eu vou estraçalhar você. E fez um monte de ameaça e amaldiçoou Davi, inclusive pelos deuses do próprio Golias. O Golias amaldiçoou a Davi usando o nome dos deuses dele, Dagon e outros deuses que Golias adorava e era devoto. Bom, Davi levanta os olhos e fala o seguinte: tu está pensando o quê?
eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão e eu vou cortar a tua cabeça. De novo, um ungido expressando a sua convicção, deixando bem claro aonde está a sua fé. Bem claro por que ele fora ungido. Davi não encontrou um caminho pavimentado de flores. Davi não encontrou um caminho de facilidades. Não, e tem mais. O primeiro desafio do ungido foi um gigante. Meu irmão, se você quer grandes conquistas, não pense que vai vir para você pequenos desafios. Você quer pequenos desafios? Então se contente com pequenas conquistas. Pronto. Deus tinha prometido para Davi um reino. Enfrentar um gigante não era nada. Conquistar um gigante não era nada. Relacionado em comparação com aquilo que Deus tinha para ele lá na frente, o gigante não era nada. Era só o começo. Então tem pessoas que não querem lutas, querem as conquistas. Então tem pessoas que batem no peito dizendo: eu sou filho do rei, eu vou vencer, eu declaro, eu determino. Mas é fraco. Fraco. Quer ter as conquistas de ungido, mas tem um comportamento de ex-ungido ou de não ungido. Você é ou não é? Você precisa definir quem você é. Uma pessoa que não é ungida, ou seja, lembre que ungido é quem tem um desígnio de Deus, uma vontade de Deus impressa nela, um projeto de Deus marcando ela. Assim como aconteceu com Abraão. Deus falou assim: eu vou te abençoar. Mas não disse para onde Abraão ia. Mas Deus marcou Abraão e disse assim: se tu uma bênção. Pronto, está abençoado. Vai acontecer um monte de coisa na trajetória, mas você vai vencer tudo. E venceu. É assim que é o ungido. O ungido ele é marcado por Deus para uma determinada conquista, para uma aventura que vai lhe levar a mundos diferentes, a situações novas, muda a rotina por completo. Aquele homenzinho que estava lá no campo agora mudou. Agora ele estava lá diante de duas plateias. Eram os filisteus de um lado e do outro lado eram os israelitas. E ele bem no meio. No campo não tinha ninguém olhando ele. Mas agora ele tinha duas plateias. Muda a rotina. Lá no campo ele enfrentava um lobo, um leão, um urso. Agora ele estava enfrentando um camarada muito equipado para a batalha, um campeão inclusive. E diga-se de passagem, a Bíblia fala que entre Davi e o gigante ainda tinha um escudeiro. Davi não tinha escudo de nada. O gigante, além de ser um campeão com toda a armadura, ainda tinha um escudeiro na frente dele. A pedra que Davi atirou teve que passar pelo escudeiro. E Davi foi. Ele não estava preocupado porque havia um propósito de Deus na sua vida, movimentando, levando a sua vida. Ele sabia que ele ia vencer aquele gigante. Bom, aquele gigante até então era campeão. Aquele gigante nunca fora ungido pelo Senhor. Mas ele era um campeão. Só que teve uma carreira curta. Quem não é ungido por Deus pode até ter conquista, mas é tudo passageiro, provisório, temporário. Temporário. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo e ainda tem a eternidade para viver. Quais são as características de uma pessoa ungida? E aqui eu gostaria que você fizesse uma autoanálise. A Bíblia nos ensina a fazer autoanálise. Jesus disse: se cada um julgar a si mesmo, ninguém vai te julgar. O apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é com você. O fato de estar na igreja, o fato de ser cristão há muito tempo, não quer dizer que é ungido, não. Porque tinha muitas pessoas que eram da congregação de Israel, aqueles soldados todos que estavam lá de frente para Golias, todos eles estavam dentro de um contexto religioso. Ninguém se levantou, ninguém se colocou à disposição, nem o rei, nem Eliabe, ninguém. Estavam ali há muito tempo. Mas na hora de honrar o nome do Senhor, de colocar sua fé em ação, nenhum se levantou. Estavam lá, tradição de famílias religiosas, mas isso não valeu de coisa nenhuma. Então aqui, meu querido, é um negócio para você pensar, é um ponto para você refletir.
Quem é você? Aonde você está situado nesse contexto todo aí? Não existe crente de pedigree, que tem ali uma marca porque os pais eram da igreja, agora você é também, e o avô foi, e não sei quem é pastor, não sei quem é missionário, isso não adianta nada. Tudo é personalizado, é para dentro, direto da pessoa, tá certo? A bênção que estava em Davi, o jeito que Deus olhou para Davi, não foi o mesmo jeito que Deus olhou para o seu irmão. A unção não é familiar, ela não é de uma casta, de uma família, de uma descendência, não, ela é de pessoa, pessoa a pessoa. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus voltar, 2 estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. É individual, é individual. Não é generalizado. Não é assim. A graça de Deus está disponível a todos. O convite é para todos, mas poucos são os escolhidos. Lembra disso. O caminho da salvação é um caminho estreito. Poucos vão por ele. O caminho da perdição é largo, vai de qualquer jeito. Mas o da salvação é estreito. Então eu vou me ater aqui, eu estou falando tudo isso para poder complementar a informação sobre quem é ungido e quem não é. E eu estou dizendo o quê? Que o fato de estar na igreja, de temer a Deus, de fazer uma coisa boa aqui e acolá para Deus, não quer dizer nada disso aí que está dentro de um desígnio de Deus, de uma vontade de Deus de salvação. Nada a ver. Nós já estamos entendendo isso pelo texto que nós estamos meditando. Então vamos lá. Primeiro lugar, primeiro sinal de quem é realmente ungido pelo Senhor é quando nós nos importamos com a honra do nome de Deus. Primeiro lugar, você se importa com a honra do nome de Deus? Quando o nome do Senhor está sendo zombado, como aconteceu, Golias estava zombando de Deus. Aí Davi falou: quem é esse incircunciso? Quem que é esse, se fosse nos dias de hoje? Quem que é esse cara aí? O que esse cara pensa que é? Para ficar falando de Deus aí? Para ficar... para zombar do meu Deus? Para ser desrespeitoso com o meu Deus? Quem ele pensa que é? Não, isso não vai ficar assim não. Nos dias de hoje, possivelmente ele ia fazer assim. Porque ele tinha zelo, ele se importava com a honra do nome de Deus. Meu amigo, tem muita gente que não está nem aí para o nome de Deus. Quer nem saber. A prova é que ele próprio não tem um testemunho que honra o nome do Senhor. Ele já começa por ele. Que ele próprio, muitas vezes, é mentiroso, não se envolve com as coisas de Deus, não contribui com a missão. A missão é que honra o nome de Deus. Não contribui nada com a obra de Deus. Tem ministério, mas não executa o ministério, porque ele se comporta como ex-ungido, que fala mal, reclama, murmura, anda à margem, anda por sua própria vontade, dirige a sua própria vida. Deus não é o pastor da vida dele, ele é um ex-ungido, ou nunca foi ungido. Simples assim. Mas quem é ungido mesmo, quem tem a marca de Deus na sua vida, se importa com as coisas de Deus. Aquilo que toca o coração de Deus, aquilo que deixa Deus triste, me deixa triste também. Deixa o ungido triste também. Aquilo que inquieta Deus, inquieta o ungido também. Se mexe com o nome de Deus, mexe com o nome do ungido também. Ele sente a mesma dor. E a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o mesmo. Está aí uma das razões pelas quais Davi tinha sido ungido. Ele tinha inquietação por aquilo que desonrava o nome do Senhor. Quando uma pessoa vai para o inferno, muitos de nós não estamos nem preocupados com isso, mas Deus se entristece com uma alma que perde, uma alma que perece. Mas quanto de nós nos importamos com isso? Quanto de nós nos importamos se a igreja está alcançando os seus propósitos, o seu projeto? Muita gente não está preocupada, ela quer saber se ela está sendo abençoada. Ela quer saber se o povo da igreja está paparicando ela. Ela quer saber se o povo está reconhecendo o ministério dela, o dízimo dela, a capacidade. É isso que ela quer saber. Ex-ungido. Isso é atitude de ex-ungido. Saul já tinha caído da graça há muito tempo, mas ele queria o trono, ele queria a posição, ele queria continuar no lugar que não era dele. Então, em primeiro lugar, guarda isso. Uma característica de uma pessoa ungida é quando ele se sensibiliza com as coisas de Deus. Ou melhor, é quando ele
se importa com a honra de Deus. A segunda característica é quando ele não se deixa levar pela onda, pelos conselhos, pela intervenção dos não ungidos e dos ex-ungidos. A palavra das pessoas que não têm unção, não têm uma vida espiritual, não têm um entendimento das coisas de Deus. O ungido, uma pessoa que está marcada por Deus, por uma trajetória de vitória, ela não se deixa levar pelos conselhos dessas pessoas. São pessoas que muitas vezes vêm com palavras de desânimo, dizer você não dá conta. São pessoas que não vão entender a sua postura, são pessoas que vão querer fazer você desistir, são pessoas que não querem que você intervenha nas coisas de Deus, porque para elas é muito difícil, é impossível. Então, você também não deve se envolver com isso, até porque se você se envolve e você é um vencedor, você subiu um nível além daquela pessoa, e ela não quer que ninguém suba um nível. Ela não quer que ninguém suba o nível. Ela não quer que você prove que você realmente é do Senhor. Ela não quer. Então não ouça essas pessoas. A Bíblia já diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Davi não ouviu o seu irmão Eliabe, não era ungido. Davi não ouviu o rei Saul, ex-ungido. Davi não ouviu Golias, nunca foi ungido. Nenhum desses. Você não tem que ouvir aqueles que não estão no mesmo espírito espiritual, na mesma sintonia. Você não tem que ouvir. Você tem que ouvir a voz de Deus. Deus tinha ungido Davi para ser o rei de Israel. E ele tinha que provar, cuidando do seu povo, já com aquele desafio. Ele não ouviu essas vozes, nada disso. E eu quero te perguntar, você tem ouvido a voz do seu coração que fica falando mal do seu irmão, mal da igreja? E eu estou falando, você já deve ter percebido que eu estou insistindo tanto em falar nessas questões da igreja, porque o que tem de gente reclamando de igreja, e são pessoas hipócritas, porque elas também fizeram mal a outros, mas elas colocam como uma desculpa, como uma justificativa, alguma coisa que lhe fizeram, como se ela nunca tivesse feito nada para ninguém, como se elas tivessem sido perfeitas, ou como se elas nunca tivessem entendido o que é a igreja. Quem foi que disse que Israel era um país perfeito? Se fosse assim, Davi ia reclamar de Deus. Ah, Deus, você me chamou para ser ungido, mas o rei fez tal coisa, meu irmão fez tal coisa, não sei quem fez tal coisa, isso aqui. Eu não quero saber disso não. Então vai reclamar. Murmure, reclame, dê um passo para trás, deixe de se engajar e depois vai querer as bênçãos do Senhor. Eu duvido que vai ter. Duvido. Se você quer ter, você pode ter, mas tem que ter postura de ungido. É ou não é? Eis a questão. Então, não ouça as coisas do seu coração quando o seu coração não está a favor do chamado de Deus para a sua vida, quando o seu coração não estiver de acordo com a palavra de Deus, quando o seu coração não estiver de acordo com o desígnio de Deus para a sua vida, não ouça. Se está dizendo para você desanimar, não desanima. Se está dizendo que está demorando a bênção, não se preocupe com isso. Davi demorou, foi muito tempo para ter a conquista. Mas enquanto ele passava pelas lutas, mais ele se capacitava, se fortalecia, mais ele se preparava para chegar à posição que Deus tinha determinado para ele. Se você quer chegar alto, você precisa entender que há um tempo também, há uma distância, e há um treinamento, há uma tarimba, todo um traquejo na trajetória que você precisa experimentar. Inclusive perdoar os irmãos, inclusive entender qual é o seu lugar, onde é o seu lugar. Davi foi perseguido, teve que sair da sua terra, da sua casa, morar no deserto, padecer no deserto, viver dias difíceis de sobrevivência no deserto. Olha, ele tinha sido ungido. Como é que ele vai morar no deserto? Perseguido pelo rei. Foi desprezado pela mulher. Fui ungido, Senhor. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Davi nunca perguntou isso. Davi nunca falou isso. Pelo contrário, ele sempre se afirmava no Senhor. Aqui está a segunda característica. Não ouça as vozes daquilo que não tem conexão com a unção. Ok? Terceira característica de um ungido, sabe viver sob pressão. Acabei de falar isso. Ele sabe viver.
Ele não reclama, não dá um passo para trás, ele não desiste. Se você quer ter bênção do Senhor, saiba viver sob pressão. A pressão não quer dizer que está sendo desenhado o seu fim, não. A pressão não quer dizer que você vai ser um derrotado, não. Quanto mais o inimigo sabe que Deus tem projetos grandes para a sua vida, mais o inimigo vai intensificar contra você. Mais as situações vão testar a tua fé, a tua convicção. Então, o ungido sabe viver sob pressão. Aceita viver sob pressão e não recua. Não recue, meu irmão. Fica firme na posição que Deus te colocou. E a quarta característica de um ungido se torna instrumento de inspiração para quem está perto dele. O que foi que aconteceu com Davi? Quando Davi foi enfrentar Golias, eu posso entender do texto, e você também, que os soldados de Israel, do lado de Davi, estavam esmurecidos. Já deu para a gente perceber pela expressão do irmão dele, ok? Quando Davi vence Golias, a Bíblia diz que os homens se levantaram. Então eu posso inferir, obviamente, que eles estavam sentados. Como é que num conflito militar de soldados, um exército fica sentado vendo o outro no desafio? Eles estavam desanimados. Eles pensaram o seguinte: esse garoto aí vai ser estraçalhado. Eu vou sentar aqui para descansar porque vai ser complicado esse negócio. Não vai dar para assistir isso em pé, não. Mas quando Davi vence, os homens se levantam, os homens de Israel a favor de Davi, o povo de Davi se levanta. Quando vê que Davi vence o Golias está morto, os soldados se levantam e avançam contra o exército dos filisteus. E ali eles matam, estraçalham aquele exército. Minutos antes eles estavam desanimados. Minutos depois eles estavam encorajados. E agora foram para cima. O que eles não fizeram antes, fez agora. Quem provocou tudo isso? Quem? Davi. Ex-ungido? Não ungido? Não. Quem provocou isso foi um ungido. Ungido, separado para ser um conquistador. Foi ele. Se eu me comporto como um ex-ungido, eu vou ficar lá no palácio só lamentando, não vai dar, não tem ninguém. Se eu me comporto como um não ungido, eu vou só dizer: você veio aqui só para ver a nossa miséria, só para ver nossa derrota, só lamentando. Só tem coisas negativas, mas o ungido fala: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ponto final. De novo, o que você é? A boca precisa falar do que está em sintonia com o que está aqui dentro, com a nossa vida, com a conexão. Não adianta uma pessoa que não quer nada com Deus querer ser ungido. Não, isso vai ser só melado de óleo. Nada mais vai acontecer na sua vida. Mas tem gente que é tão místico que a sua fé, a sua percepção de Deus é tão tacanha, tão pequena, é tão minúscula, é tão anã, que a única coisa que ela enxerga, não passar um pouquinho de óleo na testa, ou seja onde for, é que o mal não vai tocar na vida dela, que as portas vão se abrir. Isso é muito pequeno. A unção tem muito mais a ver com projeções de vitória, mas tem a ver com companheirismo, com andar lado a lado, com cumplicidade, com intimidade, com viver lado a lado, um cuidar do outro. Não é só Deus cuidar de mim, é eu cuidar de Deus também. Por incrível que pareça, como eu falei, Davi teve zelo pelo nome de Deus, honrou o nome de Deus. Não, peraí, o nome do meu Deus, o nome do meu amigo não vai ficar assim na boca desse incircunciso não, desse mundano aí. Não, eu vou enfrentar ele, não vou aceitar esse negócio não. Eu gostaria que você pensasse, sabe por quê? Porque se você não fizer uma reflexão, como diz a Bíblia, pode ser que você esteja no caminho do engano. Você quer ser ungido, e Deus realmente tem um propósito na sua vida, mas pode ser que você está se comportando como um não ungido ou como um ex-ungido. Só isso. É só ajustar a rota. Eu estou pregando aqui para te ajudar a ajustar a rota. Davi então inspirou aqueles homens. Até então, pessoas que estavam olhando para o chão, desanimadas, arrebentadas, de repente
elas se enchem de coragem e avançam contra os seus inimigos. Davi ajudou aqueles homens que estavam numa posição de covardes, colocou eles na posição de heróis. A posição de não ungidos para a posição de ungido. Porque o exército do Deus vivo, o exército de Israel, era para ser um exército conquistador. E Davi, pela atitude dele, resgatou isso. Porque somente um ungido do Senhor é que consegue despertar os valores mais grandiosos de um ser humano. E eu quero terminar com isso. Somente quando tem a unção de Deus você consegue despertar na pessoa a grandiosidade que ela tem lá dentro. Lá dentro, ela é uma conquistadora. Tem muita gente perto de você, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, os seus amigos, muitas pessoas que elas têm sim um projeto de Deus lá dentro. Deus tem projeto para todo mundo. Deus tem desígnio de bênção para o mundo inteiro. Mas tem pessoas que não se comportam como conhecedores disso, precisam de você. Elas precisam que você tenha uma atitude como a de Davi para inspirar elas, para despertar nelas os maiores, os grandiosos, os maravilhosos e eternos desígnios de Deus dentro delas. Mas e o seu comportamento, como é que é? Você senta com elas para reclamar, senta com elas para contar piadas da vida, senta com elas para falar mal de tudo, senta com elas apenas para lamuriar, senta com elas apenas para fazer a coisa que o ímpio faz, um ex-ungido faz. Afinal de contas, qual é a sua atitude? O que você tem feito perto das pessoas inspira elas. Ao olhar para você, ao perceber as suas atitudes, elas conseguem ver que você tem a unção de Deus. Ou a unção de Deus é só para conquistar coisa, para ganhar dinheiro, para ter uma posição de emprego e para poder ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Afinal de contas, o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Esse olhar material com as coisas de Deus é tacanho. Chega a ser vergonhoso. As coisas de Deus são muito maiores. Eu quero dizer para você, Deus não quer perder a unção na sua vida. Aquilo que Deus designou para você, Ele quer cumprir. Infelizmente, o que Deus tinha projetado na vida de Saul, Deus teve que abortar. E Deus levantou Davi. Deu para Davi o que era de Saul, que Saul desprezou. Não despreze a unção de Deus na sua vida. Pense sobre isso. Amém? Eu quero orar junto com você e quero te lembrar que nesse contexto de Davi, sendo um homem ungido, ele não desistiu em situações que outros desistiram. Ele viu o que os outros não viram. Ele agiu como outros não agiram. Eu gostaria que você tivesse uma atitude diferente. Ao ouvir essa pregação, eu gostaria que você tivesse essa atitude. Veja aonde muitos outros não estão vendo. Escutam a pregação, participam do culto, mas nada muda na vida delas. Eu gostaria que mudasse na sua vida. Davi viu além do que os outros não viram. Ele viu que podia derrubar o gigante. Davi fez o que os outros não fizeram. Davi continuou de onde os outros desistiram. Então, ele teve atitude. Eu quero convidar você para ter uma atitude. Essa oração que eu vou fazer não é que você está passando uma procuração para que eu ore e resolva teu problema. Nada disso não. Eu só vou te ajudar. Nós só vamos orar junto, porque eu também preciso buscar essa graça, essa força de Deus para continuar no caminho da unção que o Senhor colocou na minha vida. E Deus tem algo para você. Eu creio que muitos de nós estamos perdendo tudo isso. Vamos orar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse no fundo do seu coração: Deus, eu preciso renovar essa convicção aqui dentro, porque eu é que tenho que saber. Não são os outros não, eu é que tenho que saber. O que Deus falou comigo? O que Deus planejou para mim? O que Deus me deu? Eu que tenho que saber disso, são os outros. Então, quem sabe você já tem esquecido disso e agora está na hora de lembrar. Vamos orar. Senhor Deus, aí está o teu povo.
Eu não sei exatamente aonde essa mensagem vai chegar, mas eu peço que aonde ela chegar, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo me fez falar essas coisas. E eu estou dizendo aqui, Senhor Deus, com muito temor, com muito respeito diante do Senhor, que eu também preciso, Senhor, me manter na rota do ungido, no comportamento, na atitude de ungido. E o meu irmão também. E nós estamos aqui, Senhor Deus, sabendo que somos fracos, sabendo, Senhor, com toda certeza, que facilmente o nosso olhar se desvia para onde não deve ir, facilmente o nosso ânimo vai embora e nós queremos ser fortalecidos por Ti. Nós queremos ter um posicionamento como teve Davi, Senhor, convicto da unção que ele recebeu, do chamado de Deus, do propósito, do desígnio, do plano, do projeto de Deus para a vida dele. Nós queremos, Senhor Deus, que isso fique firme em nossas vidas também. Eu peço que o Senhor trabalhe em cada um, Pai, esse entendimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei.
eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Em ti, Senhor, em ti, Senhor, me alegrarei em ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e todos nós digamos amém.